Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia, não é meio-dia e meia, não. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus, entre as 4 da tarde e as 7 da noite, tá bom? E não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma fuçadinha, tem várias camisetas lá para vocês. E não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, tá bom? Não se esqueçam do like, pessoal. E vamos ao relato de hoje, que é sobre maldição. Amaldiçoado pela avó. Gente do céu, nossa vozinha, alguém assim, né, que tem que ter muito amor com a gente. Agora, a maldição da própria avó, vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulano, moro no Rio de Janeiro e o relato que vou contar aconteceu em 1995, quando eu tinha por volta de 6 anos. Eu nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e morei lá em meio à família do meu pai até os meus 4 anos de idade. A minha avó, por parte de mãe, morava em Vassouras, no Rio de Janeiro, que fica no interior do estado, com o seu marido e meu tio, que era doente, e a minha mãe precisou ir para lá para ajudar a cuidar do irmão, me deixando aos cuidados do meu pai e seus familiares para buscar posteriormente. Então ela iria buscá-lo posteriormente, é isso? Quando eu já tinha meus 4 anos, a contragosto da mãe e sem acatar a solicitação de minha avó paterna de me deixar aos cuidados dela, afinal mãe é mãe. Quando eu já tinha meus 4 anos, a contragosto da mãe e sem acatar a solicitação de minha avó paterna de me deixar aos cuidados dela, afinal mãe é mãe, minha mãe me levou para Vassouras, no Rio de Janeiro, para morar na casa da minha avó, junto dela e de minhas 2 irmãs, uma de 1 ano e a outra recém-nascida. Ao chegar na casa nova, fui recebido por uma cara emburrada de uma senhora que permaneceu sentada no sofá da sala sem nem sequer dizer um oi. Que bela recepção para um garotinho de apenas 4 anos. Quando chegamos, já estava anoitecendo e a minha mãe preparou um copo de café com leite e um pão com margarina para mim. Mas acidentalmente eu derrubei o copo. Era um copo de plástico. Não sei se a minha mente aumentou as coisas devido ao estresse da mudança, mas eu vi a bebida se espalhar por todo o chão da cozinha. E ouvi a minha voz bravejar algo na sala e a minha mãe me pediu para sentar no sofá enquanto ela limpava a lambança. O olhar enfurecido daquela senhora sobre mim tinha um peso enorme e eu posso senti-lo toda vez que eu lembro do incidente. Somente com este início do relato já se tem noção de que eu não era bem-vindo à vida da minha avó. E lá é triste isso, né? Vassouras é uma cidade turística e a minha mãe trabalhava em um dos hotéis no centro histórico, ou seja, trabalhava muito. Ela pagava minha avó para cuidar de mim e minhas irmãs. Ela pagava minha avó para cuidar de mim e de minhas irmãs, e então eu ficava totalmente sob as asas da matriarca da casa. Pouco mais de 1 ano depois, a minha avó adotou uma menina. Não sei se os nomes estão trocados. Peraí, ele falou? Ele não mencionou isso, né? Pessoal, sempre troquem os nomes e me avisem, ok? Então, vai ser fulana. Então, ela adotou uma menina, a fulana, que tinha a minha idade. E por ter a mesma faixa etária, tratamo-nos por primos até os dias atuais. Minha avó era merendeira numa escola e conseguiu matricular a fulana e eu na creche. E como os horários eram parecidos, ela me levava e trazia todos os dias.
Saíamos de casa pelas 10h30 da manhã e por volta das 5h30 da tarde ela terminava seu expediente de trabalho e voltávamos para casa. O trajeto era feito a pé, pois a cidade não é grande e é possível ir a todos os lugares andando, basta ter disposição. Eu fazia xixi na cama e a minha avó usava isso como pretexto para me deixar de castigo durante o dia. Às vezes no quarto e às vezes no banheiro, que ficava do lado de fora da casa, de porta fechada e luz apagada. Caso eu acendesse a luz, ela brigava comigo, eu apanhava novamente e completava dizendo que algum bicho sairia do ralo para me pegar. Ai, gente do céu! Eu chorava e chamava por ajuda, até que a minha voz não funcionava mais e eu me encolhia encostado na porta, por onde a claridade tentava entrar por debaixo da porta ali. Eu tinha muito medo daquela senhora. E por mais que ela nunca tivesse me agredido fisicamente, verbalmente eu sempre apanhava. Certo dia, enquanto a minha avó me levava, enquanto a avó levava a fulana e eu para a escola, ao passar por uma pequena cachoeira que havia num córrego, a senhora, que aqui eu já posso nomear por bruxa, me avisou que na volta, lá pelas 6 da tarde, ela chamaria o amigo dos urubus que ficavam no córrego para me pegar, pois eu fazia xixi na cama. Eu fiquei com medo, mas conforme o dia foi passando, eu até esqueci a ameaça. Ao retornarmos para casa naquele mesmo dia, passando pela pequena cachoeira, a bruxa me disse: "São 6 horas. Você lembra que eu te disse que eu chamaria o espírito para te perseguir?" E virando-se para a cachoeira, ela levantou as mãos em ato de invocação ou evocação e chamou um nome que eu nem me recordo mais, dizendo: "Fulano de tal, não sei das quantas, pega esse menino que faz xixi na cama." Talvez, bom. Voltando-se novamente para mim, ela disse: "Agora espera." Chegando em casa, tudo parecia normal, mas infelizmente não seria tão normal assim para mim. Morávamos numa rua sem saída, onde havia uma cachoeira atrás de um memorial aos escravos. Tá, e mais abaixo havia uns elos onde, na época da escravidão, os escravos eram presos para serem castigados. Vassouras têm uma atmosfera mais pesada devido à carga do passado, mas aquela rua era um pouco mais tensa. Na noite que fui amaldiçoado pela bruxa, estávamos na sala assistindo televisão. A janela de ferro e vidro dava para a rua e em determinado momento apareceu a sombra de uma pessoa, como se alguém do lado de fora nos observasse. A janela começou a bater numa frequência constante, de como se alguém batesse, como se bate a porta para chamar tum tum tum, tum tum tum, alguma coisa assim. Alertei a minha mãe sobre o vulto na janela, mas ela disse que não estava vendo nada. Minha prima também enxergava o homem, mas éramos somente eu e ela vendo aquela sombra. E eu combinei com a fulana de olhar pela fresta da janela enquanto ela ficava em guarda, para ver se o homem sairia. Pela fresta eu não via ninguém, mas a minha prima afirmava que a sombra não saiu de lá. Trocamos as funções para confirmar e o mesmo aconteceu. Eu via o vulto na janela, mas a fulana não via ninguém do lado de fora. Tomado por coragem, fui até a varanda para ver se alguém estava lá, mas não havia ninguém. Eu dormia na sala e a madrugada inteira aquela sombra permanecia na janela, batendo como se quisesse entrar. Eu tinha muito medo, mas tinha receio de fechar os olhos ou cobrir a cabeça com o cobertor e aquele ser entrar na casa para me pegar. Então eu ficava alerta até ser vencido pelo sono. No decorrer dos dias, além da sombra na janela da sala, mãos apareceram nos basculantes do banheiro e ficavam se agitando de um lado para o outro. Passei a ter pesadelos constantes e déjà-vus que ninguém acreditava quando eu contava. Tempos depois, minha mãe juntou os panos com um rapaz que trabalhava no mesmo hotel e fomos morar com ele.
Depois da mudança, eu não vi mais vultos nas janelas e nem houve mais batidas nas demais casas que eu morei até os dias de hoje. Mas contatos um tanto piores aconteceram com o decorrer dos anos. Porém, são histórias para outros relatos. Então, por mais que a avó tenha feito aquilo por brincadeira ou para assustar o menino, para ver se funcionar, assim ele não vai mais fazer xixi na cama. Tá bom, é ignorância também da parte dos mais antigos, talvez não terem o conhecimento, né? Eles não tinham conhecimento, porque fazer o xixi na cama constantemente pode ser várias coisas, desde incontinência urinária que a criança tem ali, tem que ser trabalhada, né? Tem que tratar isso, até às vezes algum lance psicológico, emocional que não tá certo ali com a criança, mas tem que ir levando, né? Jamais brigar com ela por ela tá fazendo isso, tá? Isso é pior. Tenta entender por que tá acontecendo. Gente, é só um xixi na cama, pelo amor de Deus. Ninguém tá botando fogo no colchão por cada noite, destruindo a casa. Um xixi na cama. Acontece, né? A gente lava, vamos ver o que tá acontecendo. A preocupação maior é a criança. Por que ela tá fazendo isso? Ela tá com algum problema? Né? Não ir lá e bater e falar, sei lá o que, né? Inventar coisas para assustar. Mas enfim, isso acontecia. E ainda mais chamar monstros para pegarem o amigo dos urubus, gente. E aí, mas mesmo que o que eu tava falando, mesmo que fosse de brincadeira, isso na cabeça dele causou impacto. E talvez o medo que gerou nele, ou talvez mesmo na brincadeira dela, ela tenha aberto uma porta para alguma coisa chegar. Alguma coisa de ruim, alguma coisa mais densa chegar perto do menino, porque ela, mesmo que de brincadeira, abriu essa porta, ela chamou, é de brincadeira, nem ela estava se ligando às vezes, e acabou chamando alguma coisa ali, mesmo que sem querer, com essas, não só com essas palavras, com aquela evocação ali, não sei, mas com as próprias atitudes ou às vezes olhares ruins para aquela criança, né? Isso acabou atraindo, talvez, mas ficou lá pelo jeito. Agora, se ele tinha maior sensibilidade ainda, talvez tenha sido pior, né? Por ele ter uma maior sensibilidade mais do que outras crianças normais. Bom, pessoal, se vocês têm algum relato parecido, alguma coisa a dizer, mas sempre com respeito, por favor, comentários ou manda o relato pra gente. Ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!